Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, a gente vai ficar, para a glória de Deus. O termo impiedade é a tradução do grego assembleia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego indiquia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade. Não regeneram sua idolatria, o culto e a criatura. A perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezo à verdade divina. Esta investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Não bastante mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus ou lhe render graças. Em lugar de reconhecer o Criador, ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino, por causa das especulações pretensiosas do seu coração e da sua autoidolatria. Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade torna-se inútil. Sua ideologia rejeita a pervertem ou substitui a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Ao rejeitar a Deus, a sua lei, o filho da ira, são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça do homem. Corrupção moral do ser humano deriva na sua rebelião contra Deus, e a sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados na ciência e matéria e é colocado acima de Deus na sociedade. O artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito e eternamente. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo deveria ser explicação racional. Os renascentistas recusavam se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, o que coincide com o início da Idade Moderna, que historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até a 1789, Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era medido de todas as coisas, foi mudado por uma corrupção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir da lente do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir da lente da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. João, capítulo 20, versículo 25 ao 29. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento
contribuía para o surgimento do humanismo. Glória a Deus, aleluias. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de destruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepção de liberdade e de igualdade, que concede muitos direitos que se apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre a raça, classe social e de gênero. Gênesis, capítulo 3, versículo 28. Deus poderoso, grande Deus, louvado seja o nome do Senhor. A corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resulta em teoria de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem leva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são autoidolatria, a depravação moral e a decadência social e espiritual. Não há bastante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra ela se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, requebrando, Senhor, toda a rebeldia, vai quebrando, Senhor, todas as correntes, Senhor Deus, meu Pai, vai desfazendo, Senhor Deus, meu Pai, essas amarras, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Pai, liberta essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, salva ela, Senhor, para a tua glória e para a tua louvor, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, fique todos na paz do Senhor Jesus.